queridos ouvintes, estamos aqui hoje com mais um vídeo do canal Taroterapia, esse tarô é de lua. Hoje temos um convidado especial, Rodrigo Rocha, facilitador de constelação familiar. Já já o Rodrigo vai explicar para a gente brevemente o que é a constelação familiar. E hoje o nosso tema é Cinderela vai ao consultório. Tratando o arquétipo do tarô, o pendurado, através da constelação familiar. Então, como é que vai ser isso aqui? Só para vocês saberem, eu estou usando o deck de tarô do tarô de Marsella. Tá? O tarô de Marsella foi canalizado por um francês, Mathieu Bernard, em 1244, tá? E eu não vou me alongar muito na história dos desenhos do tarô, mas hoje vamos focar aqui na carta do pendurado, vou explicar brevemente. E vamos ver o caminho da Cinderela, no que vai ser tratado, focalizado. É claro, poderia ser tratado vários aspectos. O que será tratado? Vamos partir do vitimismo da Cinderela, da sensação de que ela é impotente, que ela estava numa situação impotente, incapaz de sair daquilo. Vocês veem que o pendurado está com as mãos para trás, atadas, né? É como se ele se sentisse impotente. E aqui, ele está pendurado aqui, né? Aqui em cima, nessa madeirinha aqui, nesse pau aqui, mas se ele quiser, a carta do pendurado fala, se a pessoa quiser se esforçar, ela sai dessa posição, tá? Não é difícil. E muitas vezes fala da própria escolha da pessoa, dos próprios sistemas de autossabotagem, de continuar nesta posição. Em muitas cartas também do pendurado, nós vemos, nessa aqui nós não temos, né? Mas nós vemos uma luz saindo da cabeça dele. Porque o fato dele estar ali tanto tempo preso naquela situação, em algum momento ele vai começar a olhar para dentro de si e vai começar a se iluminar, tá? Vai começar a enxergar soluções. Porque ideal mesmo seria que fosse assim, né? Porque, então, a cabeça, a iluminação em conexão com a espiritualidade. E ele com o pé no chão, se sentindo firme, né? Com apoio. E aonde nós vemos isso? Olha, a carta pendurada é a carta número 12. E como espelho da carta número 12, temos a carta 21, que é a última carta do tarô, que é o mundo. Agora, vocês veem a semelhança delas, né? As pernas cruzadas também, aqui, deixa eu ver. Isso, tá vendo? E os opostos, masculino e feminino, e elas livre, né? Com as mãos libertas, né? Então, pendurado, ele tem muita relação com a carta do mundo, tá, gente? Tem uma conexão muito forte com essa carta. Então, e também o pendurado, ele fala sobre aquele sacrifício que queremos fazer, mas não porque alguém nos colocou lá e nos obrigou. Também fala daquele sacrifício que queremos fazer porque queremos um caminho de iluminação. Então vamos ver, né? Vocês todos conhecem a história da Cinderela, né? A fábula da Cinderela, e vamos ver como que encaixa aqui e para onde ela vai caminhar nessa sessão, que outro arcano depois a gente vai poder ver o novo eu dela refletido aqui nas cartas, tá? Eu quero primeiro falar um testemunho, né? Eu já fui paciente do Rodrigo, então o Rodrigo, eu fiz muitos anos de terapias com outras pessoas, mas terapia tradicional, né? Toda terapia, é claro, é válida, claro, a partir do momento que a gente quer se autoconhecer, ter esclarecimentos, tudo é válido. Mas com a constelação familiar, eu consegui, com a ajuda do Rodrigo, resolver questões numa rapidez em questão de 2, 3 sessões, questões que estavam ali dentro que por anos eu não consegui resolver com terapias tradicionais, tá? Então, a constelação familiar, eu já provei, eu já testei e eu sei da grande eficácia e sou muito grata ao Rodrigo por isso também, né, Rodrigo? Rodrigo, Rodrigo, pode, por favor, explicar para a gente um pouquinho o que é a constelação familiar? Sim, obrigado pelo convite, Márcia, para participar desse conteúdo com tarô e constelação.
Então, a constelação ela é uma terapia breve, no sentido de que o foco é no agora. Outro nome da constelação é abordagem sistêmica fenomenológica, segundo Bert Hellinger. Lógico quer dizer que a gente olha para aquilo que acontece no momento. Então, é foco no agora e nas emoções. Bert Hellinger é o alemão que desenvolveu a constelação e, de uma forma bem breve, ele foi missionário na África do Sul e observou que algumas tribos africanas tinham um ritual, que era quando duas pessoas se desentendiam, a visão de mundo deles era a compreensão de que esse desentendimento entre duas pessoas da tribo representava algo que afetava a toda a tribo. Então eles faziam rituais, movimentos que expressavam aquele mal-estar e depois havia paz. O Bert Hellinger observou isso, estudou outras abordagens de terapia e chegou nessa percepção que é a constelação, que de forma bem simples já traz resultado na mesma sessão, porque o foco é a relação com as emoções. O campo informa a gente o que tá pedindo atenção, o que precisa ser incluído. Então, de forma bem simples é isso. É uma terapia, tem resultado num tempo muito curto. Por quê? Porque o foco é no agora. E o foco é na aceitação. A essência é isso. O que a gente faz na constelação é praticar, dar espaço, levar para a experiência a aceitação. E é muito simples. São três princípios, são três ordens do amor: equilíbrio entre dar e receber, pertencimento ao vínculo, e a terceira é hierarquia ou precedência. Todas elas falam de alguma forma de aceitação. Aceitação. E é isso. Muito obrigada, Rodrigo, pela expressão. A questão da hierarquia seria a hierarquia familiar dos nossos ancestrais, assim? Isso é, quando fala hierarquia ou precedência, significa o reconhecimento de que quem veio antes tem precedência. Ou seja, quem veio antes precisa ser reconhecido como tal. Ou seja, pai e mãe veio antes. Então é importante que os filhos vejam e se posicionem em relação aos pais como filhos, tendo esse respeito a quem veio. A recíproca é verdadeira. Os pais também precisam se colocar na posição de pais e ver os filhos como pequenos, sem colocar o filho ou filha no lugar do pai ou da mãe. Entendi? Colocar como igual. Quando se inverte a hierarquia, isso afeta o bem-estar, gera mal-estar. No relacionamento de casal, a relação anterior precisa ser reconhecida, vista. Se a anterior terminou mal, resolvida, isso afeta novas relações. É como se ficasse uma pendência, uma questão aberta, mal resolvida. E aí, olha que simples, a solução para resolver com uma relação anterior são duas frases. Você acredita nisso? No geral, quando uma cliente traz o tema relação anterior, no geral são duas frases para resolver. É muito simples. É que no nível das emoções é simples. A mente complica, porque a mente quer entender. As emoções não precisam de entendimento. As emoções não. Interessante. E quais são essas duas palavras? Você pode falar? Sim, sim. É, por exemplo, uma é obrigado pelo que eu recebi de você. Ou obrigado pelo que compartilhamos. É importante ter gratidão pelo que se passou juntos. Por mais que terminou com briga ou sem, não importa como terminou, houve momentos bons. Então, gratidão pelo que compartilhamos significa escolher focar que houve coisas boas, ao invés de ficar só no aspecto negativo. E por último, eu assumo a minha parte da responsabilidade. Ou seja, ninguém é culpado pelo término, mas os dois são igualmente responsáveis, independente do que aconteceu. Então, esse reconhecimento da gratidão e da responsabilidade que é igual, libera o vínculo. Quando se culpa o outro, porque traiu, porque isso ou porque aquilo, etc., fica vinculado pro resto da vida. E aí a relação não vai dar certo, vai sofrer, vai atrair pessoas que vão ter a mesma maneira de ser, até que se faça a paz com a frase que meio que algumas pessoas se incomodam com ela, que o Bert Hellinger fala que a relação anterior é mais importante que a atual. É meio estranho ouvir isso, está em algum dos livros dele. Falei que ele fala, mas está em algum livro. Mas esse mais importante significa, se a relação anterior não for reconhecida, do jeito que eu falei, gratidão e responsabilidade, ela vai afetar a atual. Por isso ela é mais importante. É nesse sentido. Seguidores. Ah, A interessante. Muito anterior, tá? Isso vale numa empresa também. O funcionário que está dentro de estar mais tempo.
por mais que chegue um chefe que na hierarquia está acima, ainda assim ele precisa respeitar o tempo de quem está a mais. E esse respeito é interno, esse respeito é na relação. Quando se ignora o tempo, ou seja, ignora que há pessoas que estão há mais tempo, isso gera um mal-estar. Interessante, Rodrigo. Obrigada. Agora vamos ver como é que é a Cinderela aí, talvez a relação do pai dela com o príncipe, vamos ver o que vai acontecer aí com a Cinderela. Como é que você quer fazer então? Você vai usar como você chama os modelos? Bonequinhos, Os bonecos. bonequinhos, isso, Ah, isso. no geral, o que eu faço é, a gente começa com a questão central, é a Tá, Cinderela e o tema, que é a carta do enforcado, né? É como se eu entendi bem, a carta do enforcado é como se fosse a situação que a Cinderela está lidando, não é isso? exatamente. A situação E que ela tá. aí, Isso. e aí É, você vai representar a Cinderela, isso, eu não é vou isso? representar a Cinderela trabalhando essa fase da vida dela em que ela morava com a madrasta, que o pai morreu, ela morava com a madrasta e com as irmãs, e essa dinâmica que aconteceu lá, tá? Eu, como Cinderela adulta, já casada com o tal do príncipe, mas eu ainda tenho muitos problemas emocionais para resolver como Cinderela. Então, eu tô indo aí no consultório, porque eu quero resolver essas questões que ficaram mal resolvidas com minha madrasta e com minhas irmãs. Tá, Sim, e o que a gente faz é colocar um boneco para representar a Cinderela e um para representar a carta do enforcado, que é a situação que ela está passando, né? ah, Não é isso? sim, E sim, aí, sim, conforme o próprio campo vai indicar o que vai vir. Eu não vou colocar madrasta, irmãs, necessariamente. Pode ser que eu coloque, é que eu não sei, a gente vai ver. sim. É a constelação que indica o que vai entrar. Mas, no geral, o que eu faço é a pessoa, a cliente e o tema. Hum, Depois, o que tiver acontecendo aqui que vai me indicar. Porque eu preciso incluir. Enquanto não chega numa solução. Então, os movimentos vão me indicando para incluir. Aí eu posso incluir um sem saber quem é. Ou posso incluir como pai. Incluir como a mãe. Muitas vezes, quando se olha para a relação com pai e mãe, com gratidão, aceitação e deixa-se com eles o que é deles, já melhora muito. Já sim, facilita muito a sim. mudança. Ah, interessante, tá. Então, Então, tá. pode ter o Então, movimento de olhar para os pais também. então tá. Então é como eu chegasse e falasse, oi, Rodrigo, eu queria trabalhar com você hoje na sessão o fato de que quando eu tinha uns 8 anos, era tudo bem, era tudo feliz na dinâmica familiar, tinha meu pai, minha mãe, não faltava nada. O começo da adolescência foi ok, mas com uns 16 anos, 17, meu pai morreu, e depois ele casou de novo, e, e, e aí ele acabou falecendo, e ele faleceu, e minha madrasta e as minhas irmãs, aí eu já tinha uns 20 anos, né? Ele faleceu. Só que assim, para mim foi muito difícil, porque meu pai me tratava super bem. Eu percebia, mesmo quando ele estava vivo, que a minha madrasta me olhava diferente, às vezes tentava fazer algumas picuinhas, mas meu pai sempre me defendia, me protegia, sabe? Mas depois que ele morreu, para mim foi muito difícil. Ela se transformou, se revelou e me tirou do meu quarto. Eu não tinha mais meu quarto, me colocou para dormir no quarto das empregadas lá da casa que a gente tinha e tal. Até despediram duas e me deixaram lá para eu fazer o trabalho das duas. Era limpar a casa, passar roupa, fazer comida. Foi assim, do dia para a noite. Ela não me deu nenhum descanso, assim. Eu ainda estava sofrendo com a morte do meu pai, sabe? Então, esse período para mim é muito difícil, sabe? Ficou muito marcado para mim. Assim, apesar de eu saber que eu era herdeira daquilo tudo e ter aquilo tudo, eu me sentia impotente, sem força para fazer nada. Porque o que eu podia fazer? Tudo bem, eu tinha 20 anos, eu já era uma adulta já, mas eu me sentia que eu vou fazer o quê? Eu vou sair de casa, sei lá, vou atrás de advogado, alguém para reivindicar meus direitos. Eu, não, eu fiquei sem reação. E aí eu cedi e tentava fazer da vida o melhor que fosse, tentava estar feliz no meio da natureza. E
tinha amigos, tinha bichinhos de estimação, assim, mas eu, eu tentei fazer daquilo o melhor para mim, mas eu não me via com forças para me libertar daquela situação. Então, qual é a questão central? Ou seja, o que você quer mudar com a ajuda da constelação familiar? É porque, assim, no meu relacionamento atual com o príncipe, eu comecei a notar certas coisas que vêm daquela época. Por exemplo, tem coisas que ele quer que eu faça, que ele quer que eu seja de tal forma, que não gosto, mas eu não consigo falar não. E eu sinto que eu tenho que agradá-lo e fazer aquilo. E que se eu não fizer, eu estou fazendo alguma coisa errada, que eu posso ser castigada, que alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Eu não consigo colocar quem eu sou na relação de verdade, quando são coisas que eu sei que pode desagradá-lo. E Entendi. Ou aí, seja, é, o tema está ligado à relação de casal. É isso? exatamente. Legal. Então o tema é a relação de casal. É a Cinderela não conseguir dizer não na relação de casal, por medo de consequências, de... É isso, né? Exatamente, é. É que, na verdade, eu trouxe essa ferida do passado, como ela está se refletindo na minha vida presente, né? Na vida no presente. Isso, mas ó, te incomoda agora. A gente vai trabalhar o incômodo agora. No campo vai aparecer coisas que tem a ver com. Pode ser que no campo apareça a madrasta. Entendeu? O campo tem todas as informações nele. O campo é as relações. Então, quando a relação com o príncipe vai mal, tem vários fatores que estão por trás da Ah, relação que vai mal. então, na A, verdade, a quer dizer, relação com a madrasta pode ser falta da mãe, pode ser uma questão também. A falta do pai pode ser outra questão, entendeu? Mas ah, isso vai vir no campo. Porque a gente não fica, na constelação, a gente não fica, vamos dizer, representando tudo que veio do passado. Tem gente que faz. Eu sei que não precisa. Porque o campo vai indicar o que precisa. Qual é o próximo movimento que resolve. Aí pode ser que coloque. Pode ser que o campo indique. Precisa olhar para a madrasta. Às vezes, a madrasta foi só alguém para representar um desafio para forçar a Cinderela a agir, a mudar, a assumir quem ela é, sim. entendeu? Às vezes, Então, às vezes a então tá. dificuldade é um empurrãozinho da vida para a pessoa seguir o próprio caminho. Sim, exatamente. Então tá. Aí, então tá. Então aí eu cheguei nesse, na verdade, o que me incomoda é que aquela ferida é que eu consegui fazer conexão com aquela ferida que esses bloqueios que eu tenho hoje têm relação com aquela ferida, mas o que me incomoda que eu quero resolver mesmo, eu tô andando e andando para a madrasta, eu quero resolver o meu relacionamento com o príncipe, vamos falar assim, então. E aí que vai surgir as questões durante a sessão, né? Sim. Inclusive, essa questão faz parte da constelação. As pessoas às vezes têm a impressão de que elas precisam contar os acontecimentos do passado. E É, aí é nesse momento que eu explico. Na verdade, a gente precisa confiar que no campo vai surgir a questão que é sim. importante. E às vezes a questão com a madrasta nem é a mais importante, às vezes é a falta da mãe mesmo. Então, Cinderela, qual é a questão que você gostaria de trabalhar, de resolver na constelação que a gente vai fazer agora? Então, eu gostaria de resolver essa questão no meu relacionamento, que eu me sinto incapacitada de falar não em situações que eu gostaria de mostrar quem eu sou e eu me sinto completamente anulada por mim mesma. Eu nem sei qual que seria a reação dele algumas vezes, porque eu nem falo o que que eu quero, ele nem sabe o que que eu quero, nem sei se ele ia gostar ou não de certas coisas, eu já acho que não e fico, eu tenho um medo, um pânico de falar não. É isso que eu gostaria de trabalhar. Sim. Ok. A gente vai colocar a relação, então, sua com o príncipe. E aí também tem o medo. O medo é uma parte importante para a gente olhar e acolher. Até antes da relação com o príncipe. Porque o medo tem a ver com a sua relação com você. Quando existe um medo, o problema não é o medo, porque o medo protege. O problema é não saber lidar com o medo e, por isso, rejeitar ele. Quando a gente rejeita o medo, ele aumenta. E aí que a gente faça o que a gente acredita ou o que a gente sente que é melhor. E aí, para a gente começar, quanto é o medo de 0 a 10? 0 nada e 10 muito. Ai, 9. 9, tá. Se não tivesse esse medo, ou se esse medo tivesse num nível que é fácil de lidar, tipo 1, 2, 3, isso já seria um bom resultado? Nossa, com certeza, sim, sim.
Ou seja, o medo mais baixo permite que você expresse você na relação com o príncipe. É isso? Exatamente, que eu consiga, assim. E eu sinto um bloqueio aqui na garganta, uma Você coisa vê na que não relação deixa eu que falar. surge e também inclui o medo. Sim, Hum, sim. O bloqueio na garganta são as frases, as falas não expressadas. A gente pode até também incluir isso na constelação, tá? Eu vou abaixar a tela para mostrar a mesa e tá aí vai bom. aparecer só os bonequinhos aqui. Só um minuto que eu aumento a minha tela para enxergar melhor. Então tá aqui e tá aqui o príncipe.